Boa tarde a todas e todos. Para quem não estava hoje de manhã, eu sou o Silas Leite, técnico administrativo daqui da PROEC, da UFABC. Nós temos agora à tarde, então, a continuação da programação do 54º ForProEC Sudeste. Antes de passar a palavra para o mediador da mesa 2, que vai falar sobre extensão tecnológica, começa daqui a pouco, eu tenho dois informes. O primeiro, na verdade, é uma solicitação. Aqueles que entraram com algum login institucional, como pró-reitoria, diretoria, coordenadoria, eu peço, por gentileza, que se identifique aqui no chat, para a gente saber, se identifique com o nome que fez a inscrição, para que depois a gente consiga certificar, registrar a presença de quem estava por aqui, certo? Outro informe é referente à eleição, né? Como eu havia dito de manhã, deixa eu aceitar, só algumas pessoas estão chegando agora. Como eu havia dito de manhã, nós, até agora, né, às 15 horas, receberíamos as inscrições de chapa para a coordenação sudeste do Fórum 2021, 2021, né, até 2021. A coordenação, conforme regimento, ela tem o mandato, né, a gestão de 1 ano, com a posse no encontro nacional. Né? Então, quer dizer que amanhã vai haver eleição, né, e a posse será no encontro nacional, ainda em data a ser definida. Né? Então, cumprindo regimentalmente, né, que a gente deve informar quais foram as chapas inscritas em 24 horas antes da eleição, eu quero cumprir, né, esse papel aqui. A gente recebeu no e-mail, né, conforme a gente havia falado de manhã, no e-mail proec@ufabc.edu.br. Mais pessoas chegando, peraí. Nós recebemos a inscrição de apenas uma chapa, que de coordenador Sudeste, professor Leonardo José Staio, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFABC, e na condição de vice-coordenadora, professora Cláudia Gonçalves de Lima, pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro. Então, assim, regimentalmente, deve-se dar conhecimento 24 horas antes, e amanhã, na plenária final, os dois terão a oportunidade de se apresentar e apresentar aí um plano para esse próximo ano, certo? Então, a única chapa inscrita foi Leonardo Staio, da UFABC, e Cláudia Gonçalves, da UERJ. Bom, então, sem mais delongas, nós já passamos, então, para a mesa 2. Quero passar a palavra para o professor Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, é o coordenador da Agência de Inovação aqui da Universidade Federal do ABC. Ele fará a apresentação dos demais integrantes da mesa. Obrigado, tenha uma boa mesa, uma boa discussão, um bom debate. Uma boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, né, nesses tempos que a gente vive, e é uma pena a gente não poder estar conversando fisicamente, né, e a gente está tendo um evento dessa magnitude remotamente. Bom, antes de mais nada, eu agradeço de público o convite por estar mediando essa apresentação, essa mesa redonda, que fala sobre experiências em extensão tecnológica, é algo que nos interessa bastante aqui na Agência de Inovação aqui da Universidade Federal do ABC, e essa mesa redonda vai composta por apresentação e pelas experiências de 3 profissionais, o professor Flávio Luiz Cardeal de Pádua, do Cefet de Minas Gerais, a professora Cleópatra da Silva Planeta, da Unesp, e o professor Renato Taundi, do Instituto Federal de Ensino do Espírito Santo. Eu vou fazer a apresentação de cada um deles na medida que foram sendo feitas as apresentações, e pela ordem, como está na programação, a gente começa com o professor Flávio Luiz Cardeal de Pádua, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. O professor Flávio, ele é doutor em Ciência da Computação, ele é bolsista produtividade do CNPq, bolsista nível 2, né? Tem uma experiência acadêmica larga, foi coordenador de graduação, de pós-graduação, diretor de pesquisa, diretor adjunto de extensão e o atual diretor de extensão e desenvolvimento comunitário do Cefet, né?
O professor trabalhou como professor visitante e pesquisador em Toronto, no Canadá, em Grenoble, na França, em Berlim, na Alemanha, e agora ele vai nos brindar um pouco com a sua experiência na sua área de atuação. Professor Flávio, fica à vontade, então, o show é seu. Bem-vindo ao evento e obrigado pela presença. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje, nesse evento feito de forma online, né, virtual, uma experiência nova para muitos de nós, né, um evento riquíssimo e, sobretudo, organizado pela UFABC, que, em particular, na história recente do Cefet-MG, relativa à inovação, teve um papel muito importante, né, o Inova da UFABC teve um apoio muito grande na construção da política de inovação do Cefet-MG, né? Depois eu posso entrar em mais detalhes sobre isso mais adiante. Boa tarde, professor Renato, professora Cléo, professor Arnaldo, muito obrigado aí por estar organizando este evento. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, espero que estejam todos conseguindo aí visualizar. Então, essa mesa ela tem essa temática, né, esse assunto, experiências em extensão tecnológica. Tentarei, na medida do possível, falar um pouco sobre, né, o Cefet-MG nesse cenário aí. Antes de mais nada, temos que falar, né, quem é o Cefet-MG, né, rapidamente. Então, o Cefet-MG é uma instituição federal de ensino, ela está presente em 9 cidades do estado de Minas Gerais, incluindo a capital, e ela foi, esse ano, participou por aquela avaliação que o MEC realiza, periódica, nas instituições, de recredenciamento institucional, e nós conquistamos, a gente fica feliz em dizer isso, né, compartilhar isso com vocês, essa felicidade, nós conquistamos nota máxima nessa avaliação de recredenciamento institucional. A última havia sido feita há 10 anos atrás. Então, conquistamos a nota 5. Essa avaliação, como a gente sabe, né, é um ato autorizativo obrigatório, que nos dá uma certa autonomia para algumas coisas. Se a gente olhar o IGC, né, que é um indicador que é usado em nível nacional para algumas coisas, o último valor dele, de 2018, disponível no site do INEP, coloca a gente numa colocação muito boa. A gente ficou em primeiro lugar na rede que a gente compõe. A gente, juntamente com os institutos federais e o Colégio Pedro II, nós formamos a Rede Federal de Educação Profissional e Científica e Tecnológica, né? Bom, nós temos mais ou menos 1.000 professores, cerca de 1.000 professores. Esse é o tamanho do corpo docente. E mais ou menos ali 700 técnicos administrativos. Quando a gente olha o conjunto de estudantes do Cefet-MG, a gente tem por volta de 16.000. E mais ou menos, se a gente fizer uma continha rápida, metade desses estudantes estão na educação profissional técnica de nível médio, e a outra metade estão no ensino superior, graduação e pós-graduação. Em termos de cursos, né, nós temos 23 cursos de graduação, dos quais são 18 engenharias. Então, o Cefet é uma grande escola de engenharia, e, somado, nós temos ainda outros cursos, como cursos de letras, química, administração, outros cursos que seguem essa linha. Nós temos 47 cursos técnicos. Quando a gente olha as diferentes modalidades de oferta, esse número aumenta, mas, né, tipos de cursos técnicos são 47. E nós temos 31 cursos de pós-graduação, 4 doutorados, 14 mestrados e 13 cursos de especialização. O tamanho do orçamento da instituição é em torno desse valor aí, de 66 milhões de reais, né? O custeio gira em torno de 54 milhões, orçamento para 2020. O orçamento de capital em torno de 2 milhões de reais, portanto, um valor bastante pequeno para a realidade que nós estamos vivenciando. E uma receita que gira em torno de 10 milhões de reais, uma estimativa de receita aí. Bom, como é que a extensão, falando agora propriamente da extensão, como é que a extensão está organizada no Cefet-MG?
No Cefet, a gente tem diretorias. As diretorias são os equivalentes das pró-reitorias nas universidades e nos institutos federais. Então, nós não temos pró-reitoria, nós temos diretorias. A diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário, ela tem 4 coordenações. Uma coordenação de arte e cultura, uma coordenação de desenvolvimento comunitário, uma coordenação de desenvolvimento de carreiras, um escritório de carreiras que nós criamos este ano, e uma coordenação de inovação e empreendedorismo, a qual está subordinada a nossa incubadora de empresas, chamada Nascente, e o núcleo de empresas juniores. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela foi, há poucos meses, né, em abril, inaugurada. É uma estrutura nova. No meio da pandemia, aí fizemos uma reestruturação organizacional em todo o Cefet-MG, e a diretoria de extensão, ela está organizada dessa forma, né? Então, cada uma dessas coordenações, ela tem como objetivo seguir ou implementar políticas, né? Então, a coordenação de arte e cultura, implementar a política de arte e cultura. A de desenvolvimento comunitário, a política de extensão. A de desenvolvimento de carreiras, a política de relações com o mundo do trabalho. E a coordenação de inovação e empreendedorismo, a política de inovação. Alguns números da extensão do Cefet-MG nos últimos 5 anos. Né? Aqui, no caso, são número de ações, né, realizadas. Nós tivemos esse comportamento. Em 2019, nós tivemos 201 ações de extensão sendo realizadas, registradas na diretoria, e dessas ações, a gente pode separar ali dois grupos. Nós temos as ações que a gente chama de ordinárias e as que nós chamamos de especiais. No Cefet-MG, a gente, no nosso novo marco regulatório que a gente criou em 2017 para a extensão, a gente criou, dentro desse marco regulatório, essa classificação de ações de extensão de natureza especial, que são aquelas que precisam, muitas vezes, ser realizadas de uma maneira muito rápida para o atendimento de uma demanda da sociedade. Exemplo, algum problema, a Polícia Federal teve algum problema, algum crime, ela precisa de um químico forense que trabalha no Cefet-MG, né, para ajudar a desvendar coisas lá. Não dá para esperar uma tramitação longa, a coisa tem que ser aprovada internamente com agilidade. Então, essas ações de natureza especial, elas foram criadas com essa finalidade. Se a gente olha a distribuição, né, das ações, daquelas 201 ações, pelas modalidades que nós, em nível nacional, utilizamos para classificar as extensões, as ações de extensão, melhor dizendo, nós temos aqui um pico, né, em projetos e prestações de serviço. Tá? Geralmente, as ações de extensão de natureza especial são prestações de serviço sob a forma de uma consultoria, de uma assessoria. Quando a gente olha o número de pessoas dentro do Cefet-MG que trabalharam com extensão em 2019, foram cerca de 850 pessoas, né? Metade dessas pessoas eram servidores, né? E a outra metade eram, basicamente, estudantes bolsistas, né? E estudantes voluntários. Então, uma proporção, né, meio a meio ali. Quando a gente olha a distribuição das ações de extensão, lembrando que o Cefet é multicamp, né? Nós estamos com metade dessas ações acontecendo em Belo Horizonte e a outra metade nas unidades, nos campi do interior. Se a gente olha as temáticas, né, as áreas temáticas que essas ações são classificadas, a gente vê que no Cefet-MG, quase metade delas são frequentemente classificadas como educação, né? E um segundo grupo que aparece forte são aquelas relacionadas com tecnologia e produção, que tem, talvez, ali dentro, a extensão tecnológica, né? Bem, ainda terminando esses dados gerais, assim, do Cefet e da extensão, para depois falar um pouquinho sobre extensão propriamente tecnológica, a gente, em 2019, basicamente 50%, quase metade das nossas ações de extensão receberam algum tipo de financiamento, e 60% das ações foram com parceiros, né?
E aqui estão alguns exemplos desses parceiros que nós cooperamos. Esse número que está aqui é um número grande, né, porque são os beneficiários, digamos, que envolvem os diretos e os indiretos. Muitas dessas empresas atendem pessoas que são beneficiadas com as ações que realizamos, portanto, é um número que atinge esse patamar. Se a gente quiser entender qual é o perfil do parceiro que o Cefet desenvolve ações de extensão, em 2019 nós tivemos 64, né? Basicamente, um terço eram órgãos públicos, prefeituras, por exemplo, um terço eram empresas, né? E o restante, ONGs e outros aqui, inclui fundação de apoio, algo desse tipo. Então, veja que mais ou menos um terço eram empresas, mais ou menos um terço eram órgãos públicos. O orçamento do Cefet-MG, no que diz respeito à extensão para 2020, foi cerca de R$ 1,5 milhão, que corresponde a 2,5% do orçamento de custeio do Cefet-MG. Então, nós estamos na luta lá para conseguir aumentar esse orçamento, sobretudo para que nós possamos, né, nesse desafio da inserção curricular da extensão, promover ações, programas e projetos internamente que venham a conseguir envolver esses estudantes, né? Mas essa é a nossa realidade atual. Basicamente, metade desse recurso, metade desse orçamento, a gente investiu em editais, tá certo? Em editais. Pois bem, esses editais que acabei de mencionar, este ano, nós começamos com 4 editais, são editais específicos. Então, nós temos um edital para programas de extensão, um edital para projetos, um edital para cursos e um edital para eventos. Nós separamos os editais. E nós não temos definido foco de atuação. Por exemplo, em projetos de extensão tecnológica, né? A gente deixa isso em aberto, né? E aí, esses números que estão aqui embaixo são os números de ações que foram aprovadas, né, no início do ano para esses editais. Somando, né, com um edital que a gente publicou por ocasião da pandemia, né, motivando ou induzindo a instituição a realizar projetos para atacar ou enfrentar a Covid-19, nós aprovamos no total, em editais, no Cefet, 130 ações. 130 ações. Eu acho que a informação é importante, só o edital para enfrentar a Covid-19 foram 604 mil reais, que é praticamente o valor, né, muito próximo do valor que nós utilizamos para os 4 editais ordinários, né, que a gente tem a cada ano. Então, foi um investimento com orçamento próprio do Cefet, foi do orçamento do Cefet esse recurso, esses 604 mil reais. Então, o investimento em extensão em 2020 está nessa faixa aqui. Nós começamos com um orçamento de R$ 1,5 milhão, mas depois tivemos esse suplemento, né, em função da Covid-19. 130 ações, 197 bolsas distribuídas. Bom, feita então essa introdução inicial, né, sobre o que é o Cefet, sobre o que é a extensão no Cefet, como ela se organiza, antes de falar sobre extensão tecnológica do Cefet-MG, me permitam fazer apenas uma definição, ou pelo menos apresentar a definição que eu utilizei, né? Que eu utilizei, ao menos internamente. Sabemos que essa definição ela é polêmica, né? Ela tem diferentes visões sobre isso. A definição que eu usei para a extensão tecnológica é uma colaboração, né, em que uma nova tecnologia é gerada, seja ela sob a forma de um produto, um processo, ou mesmo um serviço, e apropriada pela sociedade. Então, de um lado, nós temos o Cefet, do outro lado, nós temos a sociedade com suas diferentes representantes, e aqui nós temos a tecnologia, né, preenchendo um gap ali, atendendo alguma demanda da sociedade. Bom, considerando essa definição de extensão tecnológica que eu apresentei, o momento que a gente está vivendo no Cefet, o momento atual, nós estamos com um fluxo pequeno, menor, né, de extensão tecnológica comparativamente, talvez, a outros momentos da história da instituição, né?
o que a gente acredita que tem muito a ver com a crise econômica e, enfim, outras dificuldades que temos enfrentado no cenário brasileiro. Mas a gente olhar os editais que nós publicamos, que foram os ordinários, né, os ordinários mais da Covid-19, 11% deles eu poderia, de acordo com a definição que apresentei, chamar de extensão tecnológica, né? Se a gente olha as ações que correm em paralelo, em fluxo contínuo, basicamente 30% é mais ou menos ali dentro dessa linha de extensão tecnológica. Nós temos também uma incubadora, um núcleo de empresas juniores que fazem esse trabalho, mas não estão contabilizados nesses dados aqui. A gente preparou no Cefet-MG, a gente tem, digamos assim, um arcabouço para permitir a extensão tecnológica acontecer. A gente tem grupos de pesquisa, a gente tem 149 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, eu mesmo sou líder de um grupo de pesquisa no Cefet. A gente tem depósitos de patentes feitos com uma certa regularidade, 64 no passado recente, 69 registros de software, né? Nós temos uma incubadora de empresas, que é a Nascente, nós temos um núcleo de empresas juniores, nós atualizamos o nosso marco regulatório, regulamentos, né, relativos à extensão e à inovação, e nós temos uma fundação de apoio que auxilia, né, nesse processo de colaboração com o mundo exterior. Falando sobre o marco regulatório, eu gostaria de citar, apenas para mostrar como, quando eu falei de que está atualizado, né, as datas, né, veja que o regulamento nosso de extensão, de ações de extensão, ele é de 2017, 3 anos atrás. Nesses 3 anos, nós estamos vivenciando uma mudança importante. Nós desburocratizamos a maneira que as ações de extensão são aprovadas na instituição, depois eu posso comentar isso, se for necessário mais adiante, e por meio da política de inovação, definimos direitos, questões sobre direitos de propriedade intelectual, a eventual participação do Cefet no capital social de empresas que forem criadas, definimos a questão da inovação tecnológica, as atribuições dos setores responsáveis, do empreendedorismo, dando mais segurança jurídica para a gente poder trabalhar. E volto a dizer o que eu disse no início da minha fala, a política de inovação do Cefet, ela foi fortemente baseada num estudo que a UFABC vinha realizando ali em 2017, 2018. Nós tivemos o apoio do Fábio, que hoje eu acho que é o diretor adjunto, trabalha com o professor Arnaldo, salvo o melhor juízo. Aqui agradeço aqui, publicamente, pelo apoio que nos deu, que foi extremamente importante. Bom, a nossa incubadora de empresas, ela está também, assim como a própria diretoria de extensão, que está sendo... Professor Flávio. Sim, mas tá com tempo aí? 3 minutos. 3 minutos, maravilha. Estou acabando já, tá? Então, a nossa incubadora de empresas, ela está sendo também reposicionada. Ela está sendo reposicionada, tem um grupo de pessoas trabalhando para a transformação dela numa incubadora de negócios de impacto, né? Negócios de impacto de base tecnológica. Aqui, a definição de negócio de impacto, aquela que organizações como a Amprotec, ICE e Sebrae têm utilizado, né, que promovem impacto social e ambiental e que trazem ali na solução, soluções de base científico-tecnológica. Nós estamos refazendo o regimento interno dela, então ela vive um momento de transição. Aqui, agora, para terminar a apresentação, apenas alguns exemplos, eu diria, de experiências exitosas nessa dinâmica de extensão tecnológica. A gente tem um Centro Internacional de Reciclagem Automotiva, que foi uma parceria feita com a Agência Internacional Japonesa JICA e a empresa Kaiosanyo, um investimento de aproximadamente $1 milhão para fazer isso. Posso dar mais detalhes posteriormente. Temos parcerias com empresas concessionárias de energia, como a Energisa, né? Então, nós temos o projeto Wolverine, né? O projeto Wolverine, ele visa criar material de baixo custo, isolante, que auxilia a empresa lá nos seus processos, né, de tecnológicos. Nós temos esse projeto de desenvolvimento de blendas e compósitos à base de amido com uma empresa chamada Vector Sensor, né, fazer canudinho, uns canudinhos, digamos, mais ecologicamente adequados, né? Nós temos um projeto de produção de materiais, eu não sei se pronuncia dessa forma, álcalis ativados, não sou dessa área, sou da computação, permitam
perdão pela ignorância, né? Mas também esse é um projeto com a CEMIG, e nós temos o Spider-Man, né? Do mesmo grupo que gosta de super-heróis, né? Tinha o Wolverine, esse aqui é o Spider-Man, também com uma concessionária de energia, investimento também alto, né? Mais de R$1 milhão. E, por fim, esse trabalho com a Take, uma empresa de computação em Belo Horizonte, e que a ideia é produzir chatbots, melhores comunicadores online, usando alguns algoritmos de processamento de linguagem natural. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar nesse tempo que eu tinha. Mais uma vez, obrigado. Passo a palavra novamente ao professor Arnaldo. Obrigado, professor Flávio, pela excelente apresentação. Ainda tem 15 segundos, se quiser comentários, está à disposição. Não, está tudo bem. Perfeito. Dando sequência, então, nas nossas atividades sobre experiência em extensão tecnológica, eu vou passar a palavra agora para a professora Cléo da Silva Planeta, professora da Unesp, do Centro de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. A professora Cléo é farmacêutica bioquímica, né, pela USP, tem mestrado e doutorado também pela USP, e pós-doutorado pelo Harvard Medical School de Boston, Estados Unidos, né. A professora Cléo é professora titular de farmacologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. Agora eu passo a palavra e ela vai nos brindar com a sua experiência nessa área. Professora, fica à vontade. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente o convite do FarProEx, né, que foi me encaminhado pelo professor Leonardo. Então, em nome do professor Leonardo, eu cumprimento a todos, né, e todas, e agradeço muito o convite e a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, graças à tecnologia que, no momento tão difícil, tão atribulado de pandemia e de isolamento social, né, nós podemos nos reunir e conversar sobre assuntos tão importantes por meio, né, da tecnologia. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, né, compartilhando com vocês a experiência da Unesp. Então, eu vou pedir, por favor, para que o Silas compartilhe os slides. Eu tenho um problema no meu computador, ele nunca funciona quando eu quero compartilhar, então eu pedi para o Silas me ajudar, e ele gentilmente concordou, né? Então, por favor, Silas, se você puder compartilhar os slides. Sim, eles já estão na tela, professora. Eles já estão na tela, eu aqui não estou vendo, né? Agora sim, desculpa. Bem, então, feito os agradecimentos, então acho que o Silas, você pode passar para o próximo slide. Bom, então, também para que vocês saibam, né, de onde eu estou falando, né, a Universidade Estadual Paulista é uma das 3 universidades públicas do estado de São Paulo. Então, né, o sistema público estadual paulista reúne a USP, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que, como vocês estão vendo, né, é uma universidade multicampus. Ela está presente em 24 municípios, né, são 34 faculdades e institutos em 24 municípios do estado de São Paulo, né, e pelo mapa vocês podem ver que nós estamos de um extremo ao outro, né, do litoral até o interior, em todo o estado de São Paulo. Isso dá uma característica importante, né, eu acho, para a universidade e também do ponto de vista da extensão universitária, porque essa distribuição por todo o estado de São Paulo, né, e, na verdade, se a gente traçar um raio de 100 quilômetros, né, todo o estado ele é coberto pela universidade, então isso dá uma capilaridade muito grande e, principalmente do ponto de vista da extensão universitária, isso dá uma oportunidade de trabalhar com praticamente toda a população do estado, e isso dá um potencial muito grande de impacto social das nossas ações de extensão universitária, né? Eu não tenho o número de todos os programas, e, enfim, mas só para dar um exemplo, nós temos 26 cursinhos pré-vestibulares, né, distribuídos aí por esses municípios, né, que atendem 6 mil egressos, né, do ensino médio.
Então, e preparam, né, para o vestibular. Então, eu acho que isso dá um exemplo, uma demonstração do alcance da extensão universitária que é feita na Unesp, principalmente por essa capilaridade, por ela estar presente em 24 municípios do estado. Então, por favor, no próximo slide. Mas, né, a gente tem pouco tempo para falar e eu vou tentar ser bastante objetiva. Essa questão da tecnologia e da inovação, né, e pensando isso dentro do contexto da extensão universitária. Tecnologia, né, ela pode ser vista, né, a gente pensando na universidade, a tecnologia nada mais é do que a transformação do conhecimento que é produzido dentro da universidade, né, a utilização desses conhecimentos, né, que são produzidos pela pesquisa, né, que são transferidos para os outros setores da sociedade, né, e essa transferência se dá na forma de produtos ou serviços ou processos. Né. Então, esse caminho, né, que se faz da pesquisa até os outros setores da sociedade, aqueles que estão fora da universidade, ele pode ser visto como extensão universitária. Né. Mas, no geral, a tecnologia, né, ela está muito mais vinculada à pró-reitoria de pesquisa, né, e, evidentemente, com toda a mediação da agência de inovação. Né, mas é um processo, é o conhecimento que está dentro da universidade que chega, né, das diferentes formas até os outros setores da sociedade, né, por meio aí de um diálogo, ou com as pessoas, ou com os problemas, né, com as questões sociais. Quando a gente fala em inovação, embora essas palavras às vezes sejam usadas muito como sinônimos, mas quando a gente fala em inovação, nós estamos falando, né, desses conhecimentos que estão na universidade, mas que geram produtos ou processos que acabam gerando, né, um rompimento com o processo normal. Então, inovação, em geral, são processos disruptivos, quer dizer, uma coisa que realmente muda, né, até o comportamento da sociedade. Mas, no geral, a gente usa essas duas palavras um pouco aí como sinônimos. Né? Então, assim, eu já queria começar dizendo que quando a gente fala em tecnologia, né, e inovação e tecnologia, do ponto de vista da universidade, pensando na indissociabilidade, pesquisa, ensino e extensão, né, tecnologia é extensão universitária, porque ela é o caminho do saber que é produzido, né, da universidade para a sociedade, e, evidentemente, isso deve ser feito, né, de uma forma dialógica, sempre, né, que esse é um conceito importante que a gente tem que ter dentro da extensão universitária. E hoje, né, mesmo, né, nós trabalhamos muito em colaboração com a agência Unesp de Inovação. Mesmo essa transferência de tecnologia com empresas, né, tem um conceito novo agora, que é o conceito do co-desenvolvimento. Quer dizer, ele é feito juntamente com a empresa. Quer dizer, não é a universidade que desenvolve alguma coisa e vai lá e oferece. Não, ela precisa saber, né, conversar antes para ter um desenvolvimento colaborativo. Né? Na pesquisa também nós temos conceitos novos, que é o conceito de ciência compartilhada, né, que as pessoas também, né, que estão envolvidas com aquele problema que está sendo pesquisado, elas também devem fazer parte da concepção do projeto de pesquisa e devem participar dele. Então, quando, né, nós falamos, e isso é muito importante, eu acho que nós estamos caminhando para isso no futuro, né, esse século XXI, essa questão da indissociabilidade, ela é fundamental. Né? Então, a indissociabilidade entre pesquisa e extensão universitária e, evidentemente, com o ensino, porque os estudantes estão sempre inseridos dentro desse processo de criação. No próximo slide, por favor, Silas. Então, né, só para a gente aquecer um pouco essa questão, para depois poder colocar em discussão. Então, eu vou falar um pouco de como a gente trata essa questão da tecnologia na extensão universitária na Unesp. Então, eu vou dizer assim que a tecnologia mais, né, vamos dizer assim, da transferência para produtos, com empresas, enfim, né, das patentes, isso está muito mais no âmbito da pesquisa com a mediação da agência de inovação. Na tecnologia, na extensão universitária, nós temos trabalhado mais com o conceito de tecnologia social.
né? E a gente vem trabalhando, né, nós estamos na gestão desde 2017, e nós temos trabalhado muito dentro desse conceito de tecnologia social, e nós temos induzido, por meio de editais, né, que os professores e os alunos, né, submetam propostas dentro de editais de tecnologia social, de projetos de tecnologia social, né? Nós temos atualmente 3 modalidades, né? Nós temos uma modalidade que é, né, de projetos. A gente trabalha com editais, a Unesp tem uma parte do seu plano de desenvolvimento institucional, tem uma parte do orçamento que é dedicada ao financiamento de projetos de extensão. Isso é feito através de editais. Nós temos 3 modalidades, né? Uma delas é difusão do conhecimento científico e humanístico, uma outra modalidade são os projetos que são vinculados aos atendimentos e às assistências, e não havia essa modalidade tecnologia social, né? Então, nós introduzimos, no próximo slide, por favor. Isso. Então, nós introduzimos, né, nós trabalhamos com esse conceito de tecnologia social. Esse é um edital que nós publicamos em 2018, para os projetos de 2019, e que nós trabalhamos, então, com um conceito bastante estrito de tecnologia social, que é um conceito do Instituto de Tecnologia Social Brasil, né, que tem a referência aqui. Então, nós, pela primeira vez, nós colocamos um edital apenas para projetos de extensão universitária, com esse conceito de tecnologia social que eu vou ler para você, né, para vocês. Entende-se por tecnologia social o conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Então, esse é o conceito, né, mais estrito, digamos assim, de tecnologia social. Nós tivemos um número pequeno de projetos, né, submetidos, porque a comunidade, na Unesp nós temos aí em torno de 300 projetos em execução. A esse edital foram submetidos 27 propostas, que foram, né, avaliadas e foram executadas ao longo de 2019. Para o ano de 2020, nós ampliamos um pouco o conceito de tecnologia social. Por quê? Porque a nossa agência de inovação, então a agência Unesp de inovação, que é a UIN, ela trabalha com um conceito um pouco ampliado, né, de inovação e tecnologia social. Então, no edital 2019 para os projetos, não, no edital agora para 2020, né, 2019 para 2020, no próximo slide, por favor. Então, nós ampliamos um pouco esse conceito. Então, nós já estamos utilizando um conceito que é inovação e tecnologia social aqui, alinhado, né, com o conceito da Agência Unesp de inovação, né? Então, nesse edital, nós tivemos essa nova conceituação, né? Então, inovação e tecnologia social é o desenvolvimento e ou implementação de tecnologias ou processos inovadores de fácil aplicabilidade e baixo custo, realizados em parceria com a população, por meio da integração de conhecimentos técnicos científicos de saberes populares, que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas que se apropriam dos produtos e ou processos resultantes. Então, aqui nós fizemos, então, um alinhamento com o conceito que a Agência Unesp de Inovação utiliza. Então, no próximo slide, eu só tenho aqui, é um print, né, da tela da Agência Unesp de Inovação, que tem, então, dentro, né, do seu portal, essa questão colocada, da inovação social. Então, a Unesp, então, trabalha também com essa questão, né, da tecnologia social, também na Agência Unesp de Inovação. Então, nesse edital, nós tivemos um aumento do número de propostas submetidas, que foi em torno de 35, eu vou arredondar, acho que foi 33, mas 35. Nós fizemos um processo muito rigoroso de avaliação, e isso resultou em 14 projetos aprovados.
é um número pequeno de projetos, né, dentro de todo, né, de todo o conjunto de projetos de extensão que nós temos. Nós temos atualmente em torno de 300 projetos, né, que estão dentro das outras modalidades, mas nós temos 17 projetos de inovação e tecnologia social muito bem estruturados, muito robustos e com indicadores de impacto muito claros, né? Então, isso para nós é muito importante, né? Então, nós realmente fizemos um processo bastante rigoroso para que a gente possa ter dentro da universidade, né, esse conceito bem consolidado, esses projetos bem estruturados, né, e que o desenvolvimento desses projetos realmente resultem na apropriação da tecnologia pelas pessoas e, com isso, em impacto social, né? Então, no próximo slide, aqui eu não, evidentemente não vou destacar, não vou falar de todos os projetos, mas eu peguei apenas alguns exemplos, né, para vocês terem uma ideia, né, não estão todos aí, mas eu só vou dar uma ideia rapidamente. Nós temos os dois primeiros que estão citados nesse slide são projetos do campus de Assis, aí tem o nome da professora Ana Maria e do professor Carlos Rodrigues, que são coordenadores, e é um projeto muito robusto. Esse já é um projeto de tecnologia social já de alguns anos, que envolve o desenvolvimento de cooperativas, né? Então, eles têm, inclusive, o projeto, né? Isso é no campus de Assis, eles têm uma incubadora de cooperativas, né? E realmente é muito consistente, né? Se a gente visita as cooperativas que foram incubadas, né, por meio desses projetos, elas são elas têm um caminhão, elas têm todo a estrutura para fazer a separação dos produtos que são reciclados, enfim. Nós temos um outro projeto, eu vou comentar rapidamente, porque para não falar demais, né? Tem essa biblioteca falada, que é Mapa Sonoro Acessível de Bauru, que tem o objetivo de desenvolver um aplicativo para deficientes visuais, para que eles possam, por meio desse aplicativo, caminhar, né, pela cidade de Bauru e saber localizar os prédios públicos, e vai ter audiodescrição de como são esses prédios. Então, isso é praticamente um modelo, um protótipo, que depois vai poder ser ampliado para outros municípios, né? Enfim. Tem um outro que são jogos analógicos e digitais, como recurso de tecnologia assistiva para estudantes com paralisia cerebral. Então, também aqui é uma questão de desenvolvimento, né, de jogos, é aquela questão da gamificação, mas com um objetivo bem específico para estudantes que têm paralisia cerebral, né? Então, mas também ele está desse ponto de vista da tecnologia social. Tem um outro projeto bastante interessante também, que é esse de desenvolvimento de ferramentas de controle, aquisição de gestão e análise complexa de dados para otimizar processos, que é uma interação, né, do professor Lucas, do campus São José do Rio Preto, com pequenas e médias empresas, né, que têm muita dificuldade com essa questão, né, da informática. Então, isso também está dentro, né, desse conceito ampliado de inovação e tecnologia social. No outro slide, por favor, Silas. Nós temos mais alguns exemplos, né? Eu acho que tem essa questão, alguns projetos trabalham em assentamentos, né? Esse é um deles, o primeiro que está aí, a melhora da qualidade de vida junto ao assentamento Porto Maria, que é ali na região do município de Rosana, né? Professora Cléo, 3 minutos, ok? Tá bom. A produção de consumo de alimentos saudáveis, enfim, são uma série, todos eles estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, mas é mais para mostrar para vocês a gama de projetos e como eles estão distribuídos no estado de São Paulo. Então, no próximo slide, aí eu só queria dizer que a Agência de Inovação tem uma vitrine de inovações que não estão em tecnologia social, né, mas elas são, na verdade, de tecnologia social, porque a gente pode ver aqui, e eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Por exemplo, tem um desses, deve estar difícil de ler,
mas vocês podem acessar, por exemplo, terapia natural de baixo custo para tratamento de envenenamento por picada de serpente. Quer dizer, ele não está no portfólio de tecnologia social, mas é claramente uma tecnologia social, né? É uma tecnologia, né? Então ela pode também ser chamada de social. No próximo slide, por favor. Também aqui só para dar mais um exemplo de algumas coisas que não estão no portfólio de tecnologia social, mas que podem ser consideradas. Tem ali terapia natural de baixo custo para tratamento de envenenamento por picada de serpente, tem soro equino antiveneno de abelha, e se a gente for para o próximo slide, tem mais alguns exemplos aqui, soro antiveneno de abelhas, terapia, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uma membrana de látex natural para uso em curativos cutâneos. Então, são todas tecnologias, né, que a gente pode chamar de tecnologia social. E no próximo slide, por favor. Então, só para finalizar, né, então, eu gosto sempre de ver a universidade, eu gosto de ver a extensão universitária nesse ciclo de indissociabilidade. Então, aqui está colocado, né, a pesquisa produzindo o conhecimento, né, a extensão universitária transformando, já que aqui nós estamos falando especificamente em tecnologia, transformando esse conhecimento, né, no diálogo com a sociedade, mas transformando esse conhecimento em produtos e serviços, isso mediado pela agência de inovação, é fundamental a participação, e aí nós vamos ter uma inovação e tecnologia mais, que ainda ela é classificada, vamos dizer assim, a tecnologia dura, digamos assim, né, para tentar usar uma terminologia, e a inovação e tecnologia social. E é isso, né, conjuntamente, que vai dar, né, que vai trazer o impacto social da universidade, né, o impacto social da pesquisa, por meio desse caminho, né, porque o conhecimento não pode ficar fechado dentro dos muros da universidade. E era isso que eu tinha para falar, e no próximo slide é apenas um agradecimento a todos e a todas pela atenção. E agora eu acho que eu devolvo a palavra, então, ao professor Arnaldo. Muitíssimo obrigado, professora Léo. Cravado, 20 minutos. Cravadinho. Está bem treinada nos 3 minutos mesmo. Muito bem, dando sequência, então, ao nosso evento, a mesa redonda sobre experiências de extensão tecnológica, eu vou passar a palavra para o professor Renato Tanuri, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. O professor Renato é graduado em Engenharia Elétrica, tem mestrado e doutorado também em Engenharia Elétrica, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo, e atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, né? Tem experiência em várias áreas da engenharia elétrica, com ênfase em sistemas de telecomunicações, né, redes ópticas, roteamento de tráfego, enfim, tem uma experiência imensa nessa área. E, professor Renato, eu passo então a palavra a você. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, e a palavra é sua. Obrigado, vocês me ouvem? Sim. Obrigado. Cumprimentar aqui, agradecer a comissão organizadora do evento pela oportunidade de estar com vocês. Eu estou na Pró-Reitoria de Extensão do IFES desde 2013, participei desse fórum aqui em alguns outros momentos, do Fórum Nacional também, então, agradecer muito pela oportunidade, parabenizar a professora Cléo, o professor Flávio pelas apresentações. Vamos falar um pouquinho aqui das nossas experiências, né, aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, mas antes eu gostaria também de trazer para vocês alguns elementos que eu achei importante, que pode ser que nem todos conheçam. Por exemplo, eu gostaria de apresentar alguns dados a respeito da rede federal. Vocês estão vendo aí o slide da plataforma Nilo Peçanha. Foi uma plataforma criada há algum tempo, ela está no ar com dados de 2018, 2019, 2020, com dados do ano anterior, dos anos anteriores. E ela é uma espécie de dashboard, né, que mostra os dados das instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Por exemplo, aqui vocês podem ver, hoje nós somos formados aí por 42 autarquias, mais as escolas técnicas vinculadas das universidades. Aqui a gente tem os dados das matrículas, a gente pode ver a importância que tem a oferta de cursos técnicos, que trabalham geralmente o público mais jovem, né?
E também uma parcela importante aí de oferta de nível superior, né? Nos dados do ano passado, a gente ultrapassou aqui a marca de 1 milhão de matrículas em 653 unidades em mais de 500 municípios do país. Pela quantidade de instituições que aderiram ao modelo do Instituto Federal, acaba tendo uma concentração de matrículas, mas também temos uma oferta importante no Cefetes, o Cefet do Rio, o Cefet de Minas Gerais, considerando que são 2 Cefetes, né? São 38 institutos, Colégio Pedro II e mais as escolas técnicas vinculadas. Aqui a gente tem os dados referentes a raça e renda, né? Hoje a rede federal tem mais de 60% de pretos pardos indígenas e 55% aproximadamente dos alunos têm renda familiar menor que um salário mínimo per capita e cerca de 30% uma renda familiar menor do que meio salário mínimo per capita. Então a gente vê a importância das ações afirmativas, das políticas de inclusão, né, porque a gente vem de um modelo de escola técnica com uma oferta muito reduzida de vagas na década de 80, que causou uma concentração muito grande de estudantes com um perfil de rendas muito maior do que o que a gente tem hoje nos institutos federais, nos Cefetes, no Colégio Pedro II. Né? Isso para nós é uma condição muito interessante, e os dados dos rendimentos desses alunos comprovam que com o investimento em educação a gente consegue, né, bons resultados, independente da condição, da origem da pessoa, da condição social da qual ela vive. Né? Os talentos, eles se expressam quando existe investimento e trabalho em educação. A gente tem aqui os dados também de sexo, né, dos alunos. A gente tem um bom equilíbrio, pessoas do sexo masculino e feminino, e a gente vem de uma história de muita concentração de estudantes do sexo masculino. Isso aí foi, ainda bem, foi mais uma conquista, né, desse modelo do Instituto Federal, das políticas de inclusão. Agora a gente tem um bom equilíbrio, a diferença máxima é de 2%, que acontece ali na faixa de 20 a 24 anos. Nas faixas etárias superiores, a gente tem predominância do sexo feminino, de pessoas do sexo feminino, e praticamente igual ali nos adolescentes que fazem curso técnico. Né? Falando um pouquinho agora do Instituto Federal do Espírito Santo, a gente tem hoje, é um estado pequeno, com 4 milhões de habitantes, são 78 municípios, e não sei se vocês tiveram, alguns aqui talvez tiveram a oportunidade de conhecer. A gente hoje desenvolve trabalho em 20 municípios, com 24 unidades acadêmicas, mais a reitoria, né? E é uma das maiores ofertas de educação profissional do país, se a gente for considerar proporcionalmente à população. Né? A gente está hoje com números do ano passado com mais de 33 mil matrículas, com uma distribuição aproximadamente semelhante à da rede federal, né? Aproximadamente 45% dessas matrículas em nível técnico e um pouco mais de 30% em graduação e pós-graduação. Bom, eu queria apresentar para vocês também alguns dos elementos que eu recortei da nossa lei de criação. Os institutos federais, e os Cefetes do Pedro II, a partir de 2008, formou-se a rede federal com essas instituições, a partir da promulgação da Lei Federal número 11.892, que estabeleceu objetivos e finalidades comuns aos institutos federais. Então, eu fiz alguns recortes aqui, eu não vou passar de um por um, não vou ler tudo, mas como a gente vai compartilhar a apresentação depois, pode ser um material interessante para quem quiser saber um pouco mais, né, da nossa identidade, né. Então, a gente tem um compromisso muito forte com a formação para o trabalho, né, tem nominalmente lá como finalidade o processo educativo, que envolve geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas a demandas sociais e a peculiaridades regionais, que a gente contempla aí os territórios de atuação direta dos nossos 653 campi, né, e unidades acadêmicas. É importante que cada campus que se implanta numa região tenha o conhecimento das potencialidades do desenvolvimento socioeconômico e do ambiente cultural, porque a oferta formativa tem que se dar de maneira coerente, né?
para consolidar e fortalecer esses arranjos produtivos, sociais e culturais locais. O que foi muita novidade do modelo da antiga escola técnica para o que a gente tem hoje na rede federal foi a integração da formação de professores e da oferta de ensino de ciências e uma interação muito grande com as redes públicas de educação básica municipais e estaduais, tanto na parte da oferta de ensino de ciências formativa, oferta de formação inicial, como de formação continuada para professores, né, licenciaturas, aperfeiçoamentos, pós-graduação, e também para atuação em extensão nas escolas. A gente teve lá também, ainda bem, né, a extensão citada como finalidade, o que é muito importante, porque a gente percebe que, em termos gerais, na legislação, a gente sente falta disso, todos sentem falta disso, tanto é que é uma pauta já antiga do Fórum, ter uma legislação para extensão no Brasil, né, específica. Então, lá está desenvolver programa de extensão como finalidade, e também a parte de produção, desenvolvimento e transferência de tecnologias, que é uma das finalidades, com uma ênfase na parte da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Né? Vocês estão me ouvindo? Ok. Aqui tem uma pessoa que disse que travou. Está tudo bem aí, né? Vamos lá. Na parte dos objetivos, a gente tem como oportunidade para extensão os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, que a gente pega uma gama de público que varia muito, né, desde os aperfeiçoamentos para nível superior até para formação de pessoas que não têm escolaridade, né. A parte da interação com a pesquisa, que é o desenvolvimento de soluções aplicadas, com foco nas demandas sociais, que nominalmente aqui está estendendo seus benefícios à comunidade na lei, né? E desenvolver atividades de extensão como objetivo em articulação com o mundo do trabalho, né? E com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, a extensão tecnológica, no sentido da área de tecnologia e produção, né? Isso aí eu vou falar mais adiante, tem um compromisso especial com essa parte da difusão e popularização da ciência e tecnologia, que é um tema muito comum em todas as nossas instituições. E também a parte de geração de trabalho e emancipação do cidadão, a geração de trabalho e renda e emancipação do cidadão, né, nas suas mais diferentes formas. Né. Tem toda a parte também na legislação que fundamenta a nossa oferta de educação superior, né, dos tipos de cursos. Por exemplo, hoje o Instituto Federal do Espírito Santo tem cursos, desde cursos básicos, que não exigem escolaridade, ou escolaridade de nível fundamental, até o doutorado. Então, pega uma variedade de público muito grande. E cita como ênfase o processo de geração e inovação tecnológica, que a gente identifica principalmente nos mestrados profissionais, com os produtos, né? Os produtos gerados a partir dos mestrados profissionais, são produções acadêmicas relevantes dos mestrados profissionais. Bom, extensão tecnológica, na discussão que a gente faz aqui no IFES, é extensão na área temática de tecnologia e produção. Então, no nosso debate aqui na instituição, essa a nossa interpretação desse termo extensão tecnológica. A gente não entende a extensão tecnológica como um outro tipo de extensão que não é a extensão universitária, ou algo que é diferente do que a gente está tratando aqui, por exemplo, nesse fórum. É o que nós estamos tratando aqui dentro da área temática de tecnologia e produção, né? E acho muito importante essa mesa que permite que a gente debata, né, as peculiaridades das ações de extensão nessa área temática, né? Então, o que a gente tem aqui nos projetos da área de tecnologia e produção, falando especificamente do assunto dessa mesa? Primeiro, a gente observa nosso compromisso com a inclusão dos estudantes e egressos no mundo do trabalho, né, que está colocado lá nas nossas finalidades. O estágio é uma forma, mas a gente enxerga também nas atividades de extensão várias outras oportunidades da gente promover essa inserção dos estudantes no mundo do trabalho, né? De abrir oportunidades para que eles progridam na sua carreira profissional após
ou durante a sua formação, ao longo da vida, né? E a gente tem aí programas de desenvolvimento de soluções tecnológicas em que o estudante ele interage com outras organizações, empresas, associações, cooperativas, desenvolvendo tecnologias que não são só tecnologias digitais. A gente tem um trabalho muito forte na área da produção de café, por exemplo, que no Espírito Santo é muito grande, né, a produção de café, e usa tecnologia de fácil acesso para o produtor rural, né? Tem toda a tradição das escolas agrotécnicas que a gente tem no Instituto Federal do Espírito Santo, né? Uma outra situação que eu já citei anteriormente é o compromisso com a difusão e popularização da ciência e tecnologia, né, que é não apenas levar o conhecimento do público como curiosidade, ou como estímulo para que as pessoas se interessem por ciência e tecnologia, que é algo importante, mas também para promover o uso da tecnologia para novas oportunidades de emancipação do cidadão, para geração de renda, para o fortalecimento das atividades produtivas dos trabalhadores, das suas organizações, e também de microempresas, microempreendedores individuais, que são pessoas que têm uma dificuldade, muitas vezes, nesse ambiente que a gente vive, de manter, né, boa qualidade de vida e manter uma atividade profissional e econômica. Então, a gente também tem a situação no apoio aos arranjos produtivos locais, pelo uso da tecnologia, tanto, eu vou dividir aqui em duas partes, tem uma parte muito importante, que é no campo, na atividade da produção rural, que a gente tem atuação, por exemplo, no mestrado profissional em agroecologia, no desenvolvimento e difusão de tecnologias sustentáveis, ambientalmente sustentáveis para a produção rural, na assistência técnica para os pequenos produtores rurais e na disponibilização de ferramentas para a gestão de propriedades rurais, das associações de produtores, cooperativas. Tem uma questão muito importante que são as indicações geográficas, que a gente tem uma linha de atuação nessa área das indicações geográficas, assim como também na parte tanto nas cidades do interior, mas mais nas cidades, né, a interação com microempreendedores individuais, microempresas, pequenas empresas, associações e cooperativas, que a gente faz principalmente por meio da nossa incubadora de empresas, né, que está dentro da agência de inovação do IFES. Bom, no Instituto, essas ações estão englobadas nesse número de ações em atividade, aí são ações ativas em cada ano, né, a gente considera que as ações que estiverem em execução em cada ano, a gente vem observando um acréscimo ao longo do tempo, com uma concentração em programas, projetos, cursos e eventos, como eu acredito que seja nas outras instituições, e a partir da regulamentação pelo CNE das atividades curriculares de extensão, a gente percebeu que essa ficha aí caiu para muita gente, né? E a gente começou a ver o acréscimo também das ações que têm alguma integração com o ensino. O número de servidores e estudantes envolvidos com extensão, a gente considera, pode aumentar, principalmente dos estudantes, e deve aumentar, mas dos servidores até significativo, né? Mais de um quarto dos servidores envolvidos com ações de extensão. E a distribuição das áreas temáticas tem uma distribuição importante aí de educação e tecnologia de produção, tem uma participação grande, a parte de meio ambiente também, os programas de educação ambiental são muito importantes aqui no Espírito Santo, no Instituto Federal, né? São as três principais áreas, meio ambiente, educação, tecnologia e produção. E nessa área de tecnologia e produção, a gente tem, por exemplo, laboratórios de extensão e desenvolvimento de soluções, que procuram desenvolver soluções tecnológicas nas mais diversas áreas, não apenas software, não apenas as tecnologias que envolvem a eletrônica, as redes de computadores, mas toda a variedade de tecnologias que a gente tem aplicadas a diferentes contextos. A gente tem desde a produção de tecnologias para melhorar a qualidade do café, para gerar aplicativos, para poder dinamizar o comércio nas pequenas cidades, enfim, para que as escolas tenham processos de desenvolvimento de projetos também mais interessantes para os estudantes que queiram, né, que tenham interesse em tecnologia, despertando aí talentos para essa área e abrindo novas oportunidades profissionais para essas pessoas.
enfim, uma grande variedade de programas e projetos nas mais diferentes realidades. A gente está implantado em cidades que têm características muito diferentes, né? Por fim, para encerrar, pessoal, eu vou falar um pouquinho dos desafios e oportunidades que eu consegui enxergar aqui. Tem muitos mais, né? Mas o que eu vi aqui, na minha opinião, é mais importante. A primeira de todas é das atividades curriculares de extensão, né? A curricularização da extensão, principalmente nos cursos relacionados com produção industrial e agrícola, são desafios, né? A gente percebe como é difícil, né, o debate da curricularização nos cursos de engenharia, nos cursos das ciências exatas da terra. Das ciências agrárias, eu diria que é bem mais tranquilo, porque a extensão rural tem toda uma tradição, né? Não só das universidades, mas também das empresas locais públicas, né, das empresas públicas de pesquisa e extensão rural, que são muito comuns nos estados, né. E a gente também vê como oportunidade o desenvolvimento e disseminação de tecnologias para potencializar os impactos das outras áreas temáticas, porque a gente não considera que, o seu projeto tem tecnologia, então ele é da área de tecnologia e produção. Eu acho que a gente poderia também, e a gente está fazendo isso aqui no IFES, de usar a tecnologia também nas outras áreas temáticas, por exemplo, na área de cultura, tem um debate importante do uso da tecnologia para as atividades, para potencializar as atividades culturais, né? Também é importante aqui para nós o desenvolvimento de tecnologias de interesse público, né, principalmente as que visam a melhoria dos serviços públicos, ampliação do acesso aos serviços públicos à população. A gente teve um desenvolvimento que eu posso citar aqui como exemplo, mas é o desenvolvimento de uma tecnologia aberta, que é um sistema para gerenciamento de doação de órgãos, que foi inicialmente feito ali para a parte de doação de córneas, mas que pode ser estendido para outros casos. Foi um típico projeto desenvolvido para a Secretaria de Saúde do Estado, como uma tecnologia aberta, sem royalties, com doação mesmo do resultado, entendendo que a nossa função como instituição pública, né, nesse ponto aí, também é produzir tecnologias abertas e que possam ser utilizadas livremente pela população, né? Nem tudo tem que ser objeto de patente, nem tudo tem que ser objeto de royalty. A gente tem que entender que tem muita coisa que é de interesse público, que está dentro da nossa função disponibilizar, desenvolver e disponibilizar abertamente, né? E ampliação de oportunidade de trabalho e geração de renda para os egressos e para comunidades em situação de vulnerabilidade, né? O desenvolvimento e utilização de tecnologias, ele já é visto, a gente já consegue perceber o tanto que a tecnologia é usada na lógica da acumulação de capital e da exploração do trabalhador. A gente teve recentemente aí a greve, né, dos entregadores de aplicativos, né, que é uma revolta popular, um processo de precarização do trabalho que é viabilizado pela tecnologia, mas tem esse lado, e as reações estão acontecendo, mas também tem possibilidades de haver uma apropriação tecnologia pelos movimentos de trabalhadores, pelos movimentos comunitários, para que coletivamente se organizem. Aí a gente tem do outro lado um estudante do IFES de Colatina que desenvolveu um aplicativo para que os produtores rurais pudessem atender diretamente a população, né, a partir da sua produção, fazendo toda a organização de logística, de entrega, enfim, para poder viabilizar o trabalho e o escoamento da produção nessa época de pandemia, ajudando tanto quem está na cidade, que tem sua mobilidade reduzida, quanto quem está no campo com dificuldade de escoar a produção. Então, quer dizer, a gente pode também usar a tecnologia para promover transformações no sentido do que a extensão quer promover, que é para o desenvolvimento social e a promoção da cidadania. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para apresentar. Obrigado pela atenção, tá bom? Estamos aí à disposição para dialogar com vocês. Retornar a palavra aí para o Silas, né? O professor Arnaldo. Obrigado, professor, pela recepção. Professor, a gente que agradece a apresentação, encravado na linha dos 3 minutos. Pelo menos, meu relógio parou aqui acho que você tinha 1 minutinho de bônus, mas muito concisa a sua apresentação. Parabéns pela apresentação.
Bem, agora vamos à sessão de perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta a algum dos palestrantes? Por favor, se inscreva pelo chat. Professor Leonardo Staio. Bom, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a participação dos nossos 3 convidados, aqui o Flávio, a Cléo, o Renato, e também aproveitar para agradecer a participação do Arnaldo, nosso colega Arnaldo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Mas antes disso, um outro não é um elogio. Eu gostaria de fazer um elogio aos nossos palestrantes pela pontualidade do tempo utilizado nas suas apresentações, né? É fantástico isso, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer isso, porque é difícil a gente ver um evento onde o palestrante crava direitinho no tempo reservado para ele. Bom, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que está relacionada à questão da extensão tecnológica, porque é muito comum de que as ações de extensão tecnológica elas sejam protagonizadas por docentes, né? Que são os docentes que fazem o processo de interação com né, entidades do setor produtivo, né, ou outras entidades. E eu gostaria de saber se na universidade, né, uma pergunta para os 3, quem quiser responder, se vocês têm na universidade de vocês mecanismos para promover a participação dos alunos nas ações de extensão tecnológica como protagonistas mesmo, né? Levando em consideração o que o Renato acabou de falar, né, agora há pouco, sobre a questão da curricularização, da importância do reconhecimento da participação dos nossos alunos na extensão como um processo de formação, né? Se, em relação à extensão tecnológica, vocês têm mecanismos para promover essa participação dos alunos. Obrigado. Eu tenho um exemplo para apresentar. Fica à vontade, professor. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A gente desenvolve aqui no IFES um processo de avaliação de propostas, né? Então, toda proposta de extensão ela é formalizada no setor, o docente se encontra por meio do instrumento de planejamento, e ela é orientada pelos 5 princípios, pelos princípios da extensão, né? A Resolução 7 traz 4, a Política Nacional traz 5, enfim, a gente trabalha ali nesse contexto, né? E a gente, dentro dessa avaliação, a gente exige que seja demonstrado o protagonismo do estudante nas atividades. Então, essa é a maneira com que a gente assegura a participação do estudante, pelo menos no planejamento. E na avaliação da ação de extensão, porque o proponente ele apresenta um planejamento e depois essa ação é avaliada, né? Então, na avaliação dessa ação de extensão, é verificado com o estudante, porque se exige também uma avaliação em que o estudante se expressa para dizer como foi a participação dele. E existem perguntas dizendo como você protagonizou a atividade, se ele teve, de fato, uma participação ativa no processo de interação com a sociedade, enfim. Então, isso se aplica não só às ações de ação de extensão tecnológica. Tem gente que, enfim, quase me pendura na cruz porque a gente faz essas exigências, né? Porque a gente vem de uma história de muita informalidade nas ações de extensão, e desde 2013 que a gente está aplicando a Política Nacional de Extensão com esses instrumentos que no início foram muito rígidos e agora começa a entrar já dentro da cultura da instituição, começa a ficar um pouco mais natural para as pessoas, né? Entender que extensão não é uma coisa que o professor faz e chama o aluno para olhar, né? Que a gente vê muito isso nas atividades esporádicas, atividades esporádicas que estão na nossa lei de carreira, do funcionalismo público federal, do docente, do magistério federal e do EBTT, que não é extensão.
Aí é ele, como profissional, prestando serviço dentro daquelas horas que ele tem lá na carreira dele. Prestação de serviço de caráter acadêmico no IFES é necessariamente vinculada a programas e projetos, e ela tem que gerar oportunidade de formação, transformação social e interação com a pesquisa, né? Tem que ter esse elo de ligação com as outras atividades finalísticas. Isso aí impacta no volume das nossas atividades de extensão, mas é importante, né? É fundamental que a gente assegure o atendimento aos princípios. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês não vou apresentar aqui com slide, mas o programa LEDS, que a gente tem, Laboratório de Extensão e Desenvolvimento de Soluções, em que os alunos são organizados em estágios de formação, desde do iniciante até o gestor de projetos, né? E mais adiante o estudante formador, que vai cuidar de todo esse feedback, né, ao estudante que está entrando, envolver os estudantes, enfim, uma cadeia que vem lá do aprendizado até a multiplicação do conhecimento, todo ele organizado numa estratégia de aprendizagem orientada a projetos reais, na interação com órgãos públicos, microempresas, com a nossa incubadora de empresa, enfim, com várias entidades que precisam de soluções tecnológicas e que têm problemas reais para apresentar para a gente. É isso. Posso complementar rapidinho? Claro, eu ia justamente falar com o professor Flávio, a professora Cléo, fiquei à vontade para responder também. Por favor, professor Flávio, depois eu vou na sequência. Não, por favor, então, professora Cléo, fique à vontade, eu termino. Eu ia sugerir exatamente isso. Imagina, mas é muito rápido, porque eu acho que nós compartilhamos, né, das mesmas dificuldades na extensão universitária, né, ouvindo o professor Renato. Na Unesp, né, para garantir o protagonismo dos alunos, nós criamos um programa chamado Iniciação à Extensão Universitária. E isso está normatizado numa portaria, né, que coloca exatamente, né, de uma forma explícita, qual é o papel do aluno, né, do estudante, dentro dos projetos de extensão universitária. Né? E todos os projetos, né, que são avaliados e que são financiados, né, apoiados com recursos financeiros da própria universidade, precisam ter alunos de graduação. Né? Nem todos vão receber bolsa, mas eles precisam ter uma equipe, e dentro desse programa de iniciação à extensão universitária, que está normatizado, que está regulamentado, ele diz, né, que o aluno deve participar desde a concepção do projeto, né, e ele, quando o projeto é submetido, o aluno precisa ter um plano individual de atividades, que realmente descreva quais são as atividades que o aluno vai realizar dentro daquele projeto, né, e depois, evidentemente, nós temos a avaliação por meio do relatório. Então, essa é a maneira de garantir que o aluno realmente tenha protagonismo e que isso faça parte da sua formação. É lógico que agora a gente tem uma outra questão, que é a acreditação da extensão universitária, mas eu acho que isso, nós ainda, pelo menos na Unesp, estamos num processo, mas nós também estamos fazendo isso por meio de da ideia de ter um projeto, né, que seja inserido no projeto político-pedagógico e que o aluno também tenha protagonismo dentro das atividades de extensão. Então, só rapidamente, então, era isso que eu gostaria de complementar. O meu comentário vai na mesma linha da professora Cléo. No Cefet-MG, Leonardo, a maneira que a gente induz, de alguma maneira, a participação do discente nas ações de extensão, tornando obrigatória a participação do discente nas ações que são fomentadas pela instituição. Então, todos os nossos editais de extensão, nós temos um edital para programas, um para projeto, um para cursos e um para eventos. Exceto de eventos, porque tem características muito próprias, os demais, os outros de programa, projetos e cursos, a participação na equipe do estudante, né, como protagonista, ajudando a organizar, planejar e executar, é obrigatória para participar dos editais. Nas ações de extensão que são feitas com parceiros e com financiamento, portanto, externo, não é financiamento público, né, a gente não obriga a participação do discente, porque isso tem no nosso entendimento interno, né, outras características que, enfim, a gente flexibiliza nesse caso. Mas com recursos públicos, a gente é obrigatória a participação do discente. Obrigado, professor Flávio, professora Cléo, pela complementação. Eu vou passar a palavra para a Ana Lígia Coimbra, na Universidade Federal de Juiz de Fora, para fazer a pergunta.
Sim, só um minutinho que eu estou me acertando aqui. Então, boa tarde a todos e todas. Ana Lívia Coimbra, sou pró-reitora de extensão da Federal de Juiz de Fora. Eu queria cumprimentar todos os presentes, a mesa virtual que aqui está montada, a organização do evento, e também os professores e técnicos da UFJF que estão participando aqui desse momento. Já identifiquei aqui 2 professoras do nosso campus avançado de Governador Valadares, o professor Gibier, aqui do Departamento de Psicologia da UFJF. Então, bom demais estar dividindo com vocês, né, esse espaço que a gente vem debatendo sobre extensão e que vai fortalecer a extensão também na nossa instituição. Bom, eu penso que em qualquer tema que a gente travar entre nós, pró-reitores e equipes todas que fazem extensão, a gente tem que partir do pressuposto da defesa dos princípios da extensão universitária. E, para mim, quando a gente debate a questão da extensão tecnológica, a gente tem que considerar, na verdade, a princípio, 3 eixos. O primeiro é o perfil dos beneficiários ou dos sujeitos com os quais e para os quais a extensão universitária é desenvolvida. Um outro eixo que para mim é de extrema importância é a questão dos próprios princípios da extensão universitária. E um terceiro é a destinação da extensão, a quem serve e para que serve. Então, falando sobre o perfil da extensão universitária, de uma forma geral, há um senso comum na sociedade que a tecnologia é algo trabalhada, algo elaborado, algo científico, algo distante do cotidiano material e da vida dos sujeitos com os quais a gente trabalha na extensão. É algo próprio, típico da aplicação do conhecimento científico, que esse saber popular, que esses sujeitos com os quais a gente trabalha, não teria condição de acessar. Então, aqui, para mim, trabalhar com tecnologia social é considerar que esses sujeitos, eles são formadores, protagonistas do que está sendo produzido. Daí a diferença de um projeto científico, de pesquisa, quando o pesquisador, como todos nós também somos, nós vamos para o laboratório, para as nossas salas de estudo, produzimos algo sem essa interlocução com o sujeito que possui um saber. A tecnologia social no campo da extensão tecnológica, ela tem que considerar o saber do outro. O direcionamento do conhecimento produzido, da extensão produzida, seja ela um produto ou um processo, ele é protagonizado pelo outro. É o que nós defendemos como uma horizontalização do conhecimento, e não uma verticalização, algo que vem do nosso gabinete para produzir um produto ou projeto que vai ser aplicado numa comunidade. O perfil deve ser considerado das pessoas com as quais, das comunidades com as quais trabalhamos. No segundo eixo que eu penso, é que tem os princípios. Quais são aqueles 5 Is que o Fórum de Pró-Reitores da documentação do Plano da Política Nacional de Extensão nós temos desenvolvido, né? A questão da interação dialógica, a diálogo na formação, na consecução dessa extensão universitária, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade. Isso é simples, isso pode ter em qualquer projeto da universidade, não é exclusivo da extensão, né? Outro aspecto que a gente tem que pensar é a questão da interação dialógica, interdisciplinaridade, a questão do impacto social, que leva à questão da transformação social, que é outro ponto que a gente tem que pensar também em trabalhar, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí o último I, que é o que a gente vem debatendo aqui, é o impacto na formação do estudante. Extensão sem estudante não é extensão. Eu não gosto muito daquela palavra fica manco, mas eu não vou usar essa palavra que às vezes pode ser até utilizada num tom meio pejorativo, mas ela fica faltante. Há que se ter a participação dos nossos estudantes em todas as atividades extensionistas, seja elas quais forem, seja elas de onde vierem, seja elas com recursos da universidade ou fora de recursos da universidade. Porque a extensão universitária, defendida por todos nós, ela é um pilar na formação do nosso estudante. Quando nós sozinhos vamos trabalhar numa comunidade, a gente não coloca a extensão como parte constitutiva da formação dos nossos estudantes.
Para mim, a extensão tecnológica, eu digo para mim, mas é o que a gente vem construindo nesse tempo todo e que eu aprendi dessa luta de mais de 30 anos na extensão universitária, que todos, né, que a gente constrói como sujeito coletivo, né? Se não estiver essa dimensão da formação do estudante, ela fica incompleta, porque o objetivo é que esse conhecimento produzido, direcionado para a comunidade, trabalhado com a comunidade, determinado pelas demandas da comunidade, faça parte da formação dos nossos estudantes. Portanto, discutir extensão tecnológica é não abrir mão dos 5 princípios que a gente vem construindo até aqui. Uma outra coisa que para mim foi importantíssima, que o Tanuri, bom te ver de novo, assim, ainda que seja pela telinha, né? A gente já se cruzou tanto discutindo extensão, trabalhando extensão, bom ver você. O Tanuri falou uma coisa importantíssima, é a destinação. A extensão tecnológica tem que ser algo, um produto ou um processo que seja apropriados, né, ou um produto ou um processo, por essa comunidade, por esse sujeito com os quais a gente trabalha. Quando se transforma numa patente impossível daquela comunidade ter acesso, cadê o poder e a capacidade de transformação social que a universidade tem? Né? Então, eu penso que, para nós hoje, esse debate entre nós todos que fazemos extensão, ele é importantíssimo. E aí, eu estou fazendo essa fala muito pautada e provocada positivamente, pelo que a professora Cléo falou, a gente tem que utilizar aquele conceito de extensão de uma forma bem completa, começando como elas começaram e terminando como a Unesp terminou, dizendo que busca transformação social. A apropriação de um produto tem que ser da comunidade e tem que ter os determinantes que a própria comunidade colocou. Se esse aplicativo, como foi colocado agora pelo professor, né, que eu achei super interessante, é um aplicativo construído em conjunto com a comunidade, com as necessidades da comunidade, e ela vai gerir aquilo, é uma coisa. Discutir uma fossa, fazer uma fossa em determinada comunidade, também é importante, mas antes de discutir isso, ou como foi dado o exemplo, acho que foi pela Cléo, de um adesivo, Cléo, você me corrige se eu estiver errado, mas um adesivo que vai curar alguma coisa que seja fitoterápico. Como partir de um laboratório sem não ter uma interação dialógica com a comunidade para ouvir para onde que esse conhecimento vai? Eu estou reafirmando isso, motivada pela fala maravilhosa dos 3 companheiros que falaram agora nessa mesa nossa, para dizer que nesse momento onde todos nós estamos discutindo a questão da inserção da extensão no currículo, fazer a defesa desses 5 princípios, seja para trabalhar a extensão de uma forma ampliada ou extensão tecnológica, é um dever nosso, é uma tarefa nossa, comunidade extensionista. Porque como temos que colocar os 10% de horas da extensão em todas as atividades, não vai ser qualquer coisa que pode ser considerada. Na verdade, não deve ser qualquer coisa que possa ser considerada. Então, nesse momento, onde tudo está ruindo, onde a gente tem uma crítica, onde a gente está perdendo muito em todos os campos da vida societária, eu penso que para nós, professores e técnicos, estudantes que fazemos extensão, a defesa tem que ser dos nossos princípios, seja para discutir, como eu acabei de falar, a extensão de uma forma ampliada, a extensão tecnológica, ou o que nós chegamos à conclusão no debate da manhã, né, de orçamento para a própria extensão universitária. Então, na verdade, não era, de fato, uma pergunta direcionada a cada um, porque vocês fizeram um trabalho, da minha concepção, maravilhoso. Vocês trouxeram várias questões que me motivaram, que me provocaram positivamente e que me motivou a falar aqui, sem, entretanto, fazer nenhuma pergunta para vocês. Então, muito obrigada, viu? Se vocês quiserem comentar, ótimo, mas é mais um comentário da minha parte mesmo. Obrigado, professora, pela explanação. Eu vou pedir para o Silas Leite, da Unirio, fazer a pergunta dele, depois a gente não tem mais inscritos, a gente pode abrir o debate sobre tudo isso, se for o caso. Silvio, você está aí? Estou aqui, é o Silvio. Obrigado, professor Arnaldo. Desculpa. Não, tudo bem, sem problema. Que parecido, olhando, eu mesmo já me confundi aqui, achando o Silas também. Eu queria parabenizar os apresentadores pelas excelentes o conteúdo, a apresentação. Queria fazer uma pergunta direcionada para o Renato. Renato, eu tenho experiência de trabalho na rede do IFE e também na universidade.
Queria te perguntar quais são os fatores que você acredita que proporcionaram maior sucesso nos projetos e na penetração dele na sociedade. Foi a concepção do projeto, foi o engajamento das pessoas, foi o interesse do aluno em ganhar uma bolsa, foi o interesse do aluno ganhar a hora. O que foi quais o peso? Foi a participação de aluno, técnico e professor? Qual a sua opinião lá no IFE que aconteceu para o sucesso desses projetos? Obrigado. Bom, fatores críticos de sucesso, né? Até uma metodologia de análise de processos, né, que a gente vê por aí. Bom, o principal fator crítico de sucesso de uma ação de extensão no IFES, fica aí no debate se vale para as outras instituições, é a gente constituir internamente a dimensão do planejamento coletivo e do envolvimento das pessoas da instituição. Porque fazer parcerias, atender demandas da sociedade, a gente não tem dificuldade. A gente tem dificuldade em conquistar as pessoas de casa, de dentro da instituição. Hoje eu enxergo que esse é o principal desafio a ser superado. Quando esse desafio é superado, quando as pessoas se juntam e conseguem perceber o tanto que é estimulante transformar realidades, mas não transformar no sentido hierárquico, né? Vim aqui, né, nessa nave espacial, mudar o seu mundo. Não é isso, né? A gente envolver, entender a comunidade, mas a gente como parte dela, né? Porque fica parecendo também que as pessoas não fazem parte da sociedade, né? A gente tem a vida dentro da instituição e a vida fora da instituição. Os nossos alunos são ligações que nós temos com muitas comunidades, que todo mundo transita, né? Então, quando a gente começa a perceber a oportunidade que a gente tem da gente ser ator, né, ser proativo, protagonista, junto com o estudante, colocando ele lá na linha de frente, e como que isso é estimulante, gerador de propósito, como que isso influencia na visão que o estudante tem do que é a universidade, o instituto, o Cefet, as várias instituições que estão aqui representadas. Eu acho que isso aí forma equipes fortes e que isso gera o tal do caráter orgânico institucional de uma ação de extensão. Eu costumo comparar isso aqui com meus colegas da seguinte forma: o colega às vezes pergunta, mas poxa, como é que é esse negócio de ação institucional? Aí eu falo com ele, o seu curso lá, por exemplo, de engenharia de pesca, ele é seu? É de quem? Não é meu, é do campus, é do instituto. Pois é, você consegue perceber isso muito bem, né? Que não é de ninguém. Mas quando você vai falar do projeto, você fala que é o projeto de fulano, que é o evento de ciclano, que é, né? Enquanto você estiver falando isso, que é do laboratório tal, porque remete a um grupo. Enquanto não for da instituição, agora, para ser da instituição, tem que ter um debate amplo, tem que envolver as pessoas, tem que haver interesse, né? Eu acho que esse é o fator crítico, despertar esse interesse. Obrigado. Professor Flávio, professora Cléo, gostaria de fazer algum comentário para essa pergunta, ou responder também? Fique à vontade. Não, perfeito, Arnaldo, eu estou satisfeito. Muito oportunos os comentários, muito enriquecedores para o nosso aprendizado e amadurecimento. Eu acredito que já está respondido também. Perfeito. Nós não temos mais inscritos. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta ou fazer algum comentário sobre o que foi dito ou alguma outra coisa relacionada ao tema extensão tecnológica? É a primeira vez que ninguém quer falar nada, né? A gente vai acabar o evento no horário também, né, Léo? Começou no horário, Arnaldo. Palestrantes fizeram cravar as palestras no horário e a gente vai terminar no horário, com Arnaldo, motivos básicos de atraso, né? Arnaldo, tá me ouvindo, Arnaldo? Sim, pode fazer pergunta. José Marques, sou daqui da Universidade Federal de São Carlos, né? E dentro da temática, a gente elaborou duas resoluções, uma que diz respeito à Pró-Reitoria de Extensão, né, a extensão propriamente dita, então isso já está de acordo com as diretrizes nacionais, enfim.
mas a Agência de Inovação criou também uma resolução para os projetos de inovação. E isso tem gerado muitas dúvidas aqui na universidade, porque muitos acham, né, poxa, então agora eu vou migrar para a inovação, porque o processo lá de aprovação é bem mais rápido, né, não precisa ter aluno envolvido, etc. E a extensão tem uma série de pressupostos que os 3 palestrantes aí colocaram muito bem. Parabenizo a eles também por isso. Então, a gente tem essa questão muito evidente aqui na UFSCar, justamente por isso. Eu enxergo que a inovação, né, quando eu trato da propriedade intelectual, ela vai ter que estar sendo protegida e não fere a extensão. A partir do momento que ela é protegida, tem a sua patente, obviamente vai para o mercado, ou de alguma forma a universidade aplica aquela tecnologia, ela tem condições de aplicar, eu vejo que a resolução lá na Agência de Inovação dá um gancho para que eles submetam na PROEX aqui, né, a sua atividade de extensão. Então, não há conflito de interesses e não há uma ação concorrente para desqualificar, né, ou diminuir a extensão, falar, eu vou correr para o edital ou para a resolução da agência e não para a extensão. Eu não sei a experiência dos 3, né, com relação às suas devidas instituições, se isso tem ocorrido. A gente está conseguindo manter a extensão no seu caminho, né, preservando todas as diretrizes, como bem a Lívia da UFJF falou, né, e a Agência de Inovação na parte de propriedade intelectual, transferência e licenciamento. Então, a linha, apesar de ser bem tênue, acho que a temática dessa mesa vem nesse sentido, né, queria saber se teria, aproveitando aí o último tempinho que resta, se tem alguma experiência nesse sentido em cada uma das instituições. Obrigado, gente, pela palavra. Leonardo, obrigado. Imagina, que é isso. Professor Flávio, professora Cléo, professor Renato, fiquem à vontade. Posso fazer um comentário? Desculpa, professora Cléo, vai lá. Não, eu só vou fazer um comentário, porque nós, na Unesp, nessa questão, né, como eu mostrei, a Agência de Inovação, ela tem um portfólio, digamos assim, para inovação e tecnologia social. E o conceito é muito parecido, né? E a agência estimula muito o desenvolvimento de tecnologias sociais que necessariamente não requer patente, né? Que pode ser disponibilizada, muitas vezes, inclusive, para uma empresa produzir, né? Mas, então, não há um conflito entre uma coisa e outra, né? Nós usamos o mesmo conceito de inovação e tecnologia social, que ela deve ser dialógica, que ela deve ser apropriada pela aquela, né, a comunidade que desenvolveu conjuntamente, e o que eu quis mostrar para vocês na apresentação é que existe um portfólio para a tecnologia social e um portfólio para as tecnologias. Mas muitas das tecnologias que estão lá dentro, né, que não recebem o nome de denominação social, elas têm um impacto social e elas foram desenvolvidas com esse sentido, né? Então, é uma linha muito tênue, mas nós não temos nenhuma, digamos assim, não há um conflito quando a gente trata, né? Nós tratamos conjuntamente dentro desse conceito. E muita coisa é estimulada pela Agência de Inovação e está na interface. Quando nós fazemos o edital, é um edital Agência Unesp de Inovação, Pró-Reitoria de Extensão Universitária, para inovação e tecnologia social, dentro desse conceito que eu coloquei para vocês, né, que eu mostrei para vocês. Complementando, então, a professora Cléo, José Marques, no Cefet-MG, os projetos de P&D, né, projeto de pesquisa com viés extensionista, que estabelece uma colaboração, uma cooperação, um diálogo com parceiros da sociedade, né, seja ele uma prefeitura, uma empresa, uma secretaria de ciência e tecnologia. No momento de submissão da proposta do projeto, o proponente, ele marca lá, ele tem que preencher um formulário. Nós implantamos esse ano o SIGA-A, né, o módulo de extensão do SIGA-A da UFRN, finalmente a gente conseguiu implantar, está sendo excelente o uso dele no Cefet, e a gente adaptou o formulário para a nossa realidade, e ele tem um campo lá que fala sobre as questões de proteção intelectual, propriedade intelectual, coisas do gênero. Então, se na proposta da ação de extensão há previsão de proteção intelectual ou previsão de algum tipo de inovação,
esse projeto, ele passa no nosso trâmite, na nossa forma de tramitar uma ação de extensão no Cefet-MG, ele passa pelo setor a nossa coordenação de inovação e empreendedorismo, que foi unificada. Nós tínhamos o NIT, e nós tínhamos uma coordenação de empreendedorismo, nós unificamos as duas numa coordenação de inovação e empreendedorismo este ano. Inclusive, nós vamos ter que atualizar nossa política de inovação, que nós nos inspiramos da UFABC. Então, no Cefet, isso ocorre dentro da diretoria de extensão, porque a inovação ela está dentro da diretoria de extensão, na realidade, do Cefet-MG. Bom, queria contribuir também com essa discussão. No IFES, a gente tem uma agência de inovação, e essa agência de inovação está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, é um setor da Pró-Reitoria de Extensão. E a gente não confunde inovação com extensão, mesmo havendo essa vinculação. A gente entende que a inovação ela pode decorrer da pesquisa, assim como ela pode decorrer da extensão ou do ensino, né? A gente pode inovar na abordagem do ensino, por exemplo, a gente pode inovar na gestão da própria instituição, na forma como você faz compras e contratos, na maneira como você promove sua política de inclusão de estudantes, no seu processo seletivo. Então, quer dizer, tem muitas coisas, inclusive em todos os serviços públicos, que podem ser melhorados, podem ter seu desempenho, né, vamos dizer assim, são coisas que podem evoluir, pode utilizar novas técnicas, enfim. Então, estou compartilhando aqui com vocês a nossa carteira, né, de ativos de IPI, propriedade intelectual, da Agência de Inovação do IFES. Né? Hoje a gente está com 68 depósitos, a gente bateu a marca de 10 cartas patente concedidas esse ano, dentro desses depósitos, estamos com 41 programas de computadores registrados, 9 marcas e 5 desenhos industriais. Então, a gente tem aí uma variedade, e para uma instituição nova como a gente, e que tem uma política de inovação recente, né, eu considero que é um bom portfólio de ativos de propriedade intelectual. Como que a gente percebe o ativo de propriedade, o depósito, né, ou a carta patente, ou o registro, né, da propriedade intelectual? Ele dá liberdade para a instituição fazer uso disso. Então, se a instituição quer tornar disponível para a sociedade essa tecnologia, ela pode fazer de duas formas. Ela pode colocar em domínio público, ou ela pode proteger e dar o uso para quem ela acha que pode usar livremente, ou para quem acha que, poxa, você vai explorar economicamente, então você vai ter que ressarcir os custos desse desenvolvimento. Então, quer dizer, a exploração comercial, né, do conhecimento que é gerado no serviço público de educação, ciência e tecnologia, ele pode ser, dependendo da relação que se faz, pode ser feito mediante ressarcimento do investimento público. A única forma de fazer isso é pela proteção dos ativos de propriedade intelectual que a gente tem. Então, quer dizer, não necessariamente a patente é uma barreira que a sociedade encontra para utilizar uma tecnologia desenvolvida numa instituição pública. Muitas vezes ela é o facilitador de que a instituição pública defina onde ela vai ser usada gratuitamente e onde não vai ser usada gratuitamente, né? Então, eu queria colocar essa posição que a gente tem, né? A gente não vê conflito de interesse, e vemos, agora, é uma situação que nós não estamos acostumados, não existe uma cultura dentro das instituições de negociar valores, de fazer toda essa parte dos contratos, de definir os ressarcimentos, tudo isso é um desafio para a gente, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso. Mas isso é uma coisa comum em muitas organizações. E eu acho que um dia a gente vai conseguir fazer de maneira mais tranquila do que a gente faz hoje, né? Nós estamos aprendendo ainda esse processo. É isso, pessoal. Obrigado, professor Renato. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senão eu vou encerrar o evento. Nós já passamos um pouquinho no tempo da nossa mesa redonda. Se eu só puder fazer um comentário final, que eu
Claro, professor. Só para finalizar, e eu acho que muito ao encontro do que a professora Ana Lívia falou, eu acho que nós temos, né, talvez começar uma discussão dentro da universidade para que esses princípios da extensão universitária, que são os 5 Is, sejam aplicados para a universidade, não só para a extensão universitária. Porque a pesquisa hoje já tem conceitos novos, que eu comentei rapidamente, e que são conceitos que estão sendo introduzidos por revistas de altíssimo impacto e repercussão, né? A revista Nature teve um editorial e teve uma sessão especial sobre uma coisa que se chama-se ciência compartilhada e coprodução, que significa que as pessoas que são afetadas por aquela pesquisa devem participar da pesquisa, exatamente como a gente fala da extensão, na troca de saberes, na questão da relação dialógica, também na pesquisa, né? E a questão do ensino é a mesma coisa. Então, eu acho que nós precisamos, né, isso é um ponto de vista meu, evoluir para uma discussão muito forte, no sentido de que esses 5 princípios, né, sejam aplicados para o trabalho acadêmico e para a universidade, não apenas para uma das dimensões que é a extensão universitária. É isso que vai levar a gente a cumprir, né, a meu ver, o princípio da indissociabilidade, que eu acho que é fundamental para o trabalho acadêmico, e também para o impacto e para a transformação social. Então, esses 5 princípios, para mim, devem ser aplicados para todas as dimensões, ele deve ser aplicado para o trabalho acadêmico na universidade. Eu acho que essa é uma discussão muito importante que a gente deve fazer e levar para frente. Eu acho que nisso, com a experiência, a extensão universitária pode ter um grande protagonismo, porque envolver as pessoas, e nós estamos vivendo um momento que a gente precisa mostrar o compromisso social da universidade em todas as suas dimensões, né? E eu acho que a extensão universitária tem experiência o suficiente para colocar essa discussão em pauta, né, e fazer essa transformação dentro da própria universidade. Eu gostaria só de deixar isso como as palavras finais para reflexão. Obrigada. Obrigado, professora Cléo. Antes de passar a palavra de volta para o Silas, queria saber se o Flávio ou o Renato gostaria de fazer alguma consideração final. Eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participei do Fórum Sudeste, do ForProEx Sudeste, foi em 2014, lá na Unicamp. Foi isso mesmo? Eu acho que foi, né? Segundo semestre. E desde então, o que esse fórum, todo o acúmulo das discussões desse fórum foi o que nos orientou. Eu ando meio sumido, confesso, né, das nossas reuniões. Estive, né, coordenador do Fórum de Extensão da Rede Federal durante 2 anos, e também, enfim, envolvido com muitas coisas aqui no IFES. Eu acho que isso aí também concorreu um pouco para que eu não conseguisse acompanhar tanto assim o nosso fórum aqui nacional das instituições públicas, mas me coloco à disposição e parabenizar pela organização do evento. A gente não pode deixar de se reunir, então acho muito bacana ter sido mantido esse evento, e acho que se o nacional tiver que acontecer dessa forma, que façamos, sabe? A gente não pode se separar, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, parabéns, tá? Muito obrigado. Complementando as falas dos colegas, Renato. professor Renato e Cléo, professor Arnaldo, muito obrigado também pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje, aprendendo com todos vocês aí um pouco mais sobre a extensão, como ela é feita nas outras instituições, né? Eu assumi essa função na diretoria a partir de dezembro do ano passado, como diretor de extensão. Eu tinha uma carreira anterior de extensionista, né? E atrelado também aos meus projetos de pesquisa e tudo mais. Então, estou aprendendo bastante agora, tendo a oportunidade com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero desejar sucesso a todos. Foi um prazer. Obrigado, professor Flávio. Antes de devolver a palavra para o Silas, eu vou agradecer profundamente ao professor Flávio, professora Cléo, professor Renato, pelas apresentações. Vou agradecer a todos que estão na sala pelas perguntas e pela presença e contribuição. Vou agradecer a coordenação do evento por ter me convidado para mediar essa mesa redonda. Foi realmente muito prazeroso. Obrigado mesmo, foi muito gostoso trocar experiências com vocês e ouvir as experiências de vocês. A gente aprendeu bastante. A gente está construindo a extensão tecnológica aqui na UFABC, né, Léo? A Agência de Inovação e a PROEC, a ideia era pôr isso na rua esse ano, né? Mas aí apareceu, não uma pedra, mas um cara chamado SARS-CoV-2 na nossa frente, então a gente está meio, vai atrasar um pouquinho
essas ações, mas foi muito bom ver as experiências de vocês, tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante. Silas, muito obrigado, a palavra é sua. Você tem alguns informes ainda, né? Nós que agradecemos, professor Arnaldo, por ter aceito tão gentilmente o convite. Antes de nós encerrarmos de vez, a gente, só lembrando que amanhã, às 10 horas, temos a mesa 3, falando sobre estratégias de financiamento para a extensão universitária a partir das experiências das instituições públicas do Sudeste. A sala será aberta às 9h30, tá? O link a gente vai disponibilizar no grupo amanhã, mas já foi mandado por e-mail para todos os inscritos. Aqueles que estão nessa sala e não se inscreveram, eu peço por gentileza que se inscrevam no site do evento para fim de certificação. E aqueles que estão com nome, que a gente não consiga identificar quem se inscreveu, a gente pede também que faça isso no chat aqui do lado. Se o nome está como coordenadoria, diretoria ou pró-reitoria, por favor, coloquem o nome de quem se inscreveu para que a gente consiga certificar depois, tá bom? É isso, professor Oney, Léo, tem algum informe? Ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Muito obrigado e parabéns a todos os três que nos ajudaram e nos enriqueceram com as suas falas. Muito obrigado mesmo.